Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Band Negócios. Como é que tá o final de semana? Espero que muito bem, hein? Porque olha, o programa de hoje tá incrível. Chega mais. Tô recebendo aqui no estúdio a minha amiga, a Karina Alves, ela que é CEO, diretora-geral do Instituto, agora Faculdade Nikola Tesla, que você vai entender como funciona e, como eu disse, esse programa tá imperdível porque você vai conhecer uma personalidade, a história de uma pessoa que nasceu para empreender. É isso, um desafio diário para muita gente empreender. Então, ouve essa história que você vai gostar demais. Muito obrigado por estar aqui com a gente e contar a sua história, viu? Eu que agradeço, Gustavo. Agradeço muito nesse final de semana estar aqui conversando contigo. É isso. Gente, fica à vontade aí, tá passando um cafezinho, aproveita para tomar com calma e acompanhar essa edição, porque a gente vai entender como é que nasce o Instituto, agora a Faculdade Nikola Tesla. Karina. Eu sou da educação, criada na educação, filha de professora, e eu vim com uma trajetória de consultoria educacional, né? Brasil inteiro. Inicialmente eu era considerada uma especialista em educação à distância, que sou até hoje, mas também entrei na área da saúde e comecei a trabalhar com várias faculdades de medicina, implantando, saneando, agora com edital de medicina e tudo mais, entre outros cursos na área da saúde também. E isso, na pandemia, foi um boom, porque eu tive que trabalhar com essas faculdades, fazendo o quê? Unindo dois universos que eram distantes, medicina e tecnologia. Quer dizer, na pandemia, muita gente chorando, desesperado, fechando os negócios, falando que era o fim, quando na realidade, às vezes, a inovação pode vir e mudar completamente o cenário. Quer dizer, você já seguia naquele toar e, de repente, muito mais gente precisava se unir a você para também continuar sobrevivendo e até despertando novos negócios, né? Exato, foi isso. E eu vi até uma inquietação minha, né? Tipo assim, puxa vida, educação infantil, como é que a educação infantil vai para o cenário? Como é que o fundamental de escola pública vai para esse cenário? Aí a medicina, o que faz com a medicina agora? E quem não tem? Então aquilo lá me deu uma certa inquietação, eu já tinha alguns clientes, inclusive na área da saúde, medicina e tudo mais. Foi o primeiro onde que eu comecei a desenhar estratégias para tombar, respeitando o que era presencialidade e respeitando o time. Que time? Bombeiro. Apagar incêndio. Virar um final de semana, uma faculdade inteira de medicina. Professores. Nós temos professores que são, não conhecem nem tecnologia, que estão há muito tempo numa rede pública, não tem acesso, né, quer dizer, à tem tecnologia. Que montar até o que hoje na linguagem dos jovens nos jogos é montar o setup. Quer dizer, você tinha que saber que esse professor, além de se inteirar com uma nova tecnologia, tem o equipamento necessário para conseguir dar aula com a qualidade que você acredita na entrega, né? Da entrega, exato. E aqui que a criança consegue receber? Naquela casa, naquele local. Como eu já atuei na educação e na educação básica, inclusive com psicopedagogia, que fiz residência não médica na USP de Ribeirão Preto, eu me colocava nos dois cenários e aí nós fizemos oficinas para esses professores e todo um trabalho de urgência. Eu, com uma parceira minha, a Luzana, que ela fez essa questão das tecnologias para a medicina e ela passava o desenvolvimento no final de semana e eu a formação dos professores, a formação dos alunos, os manuais e tudo junto. Isso foi um trabalho conjunto e de urgência. E fizemos. Foi chegando no final de 2020, eu me encantei. Eu falei, nossa, adorei esse desafio. EAD, saúde, um universo do híbrido, coisa que o Brasil não tem essa cultura e que deveria ter, né? Ou ele está 100% presencial, ou ele está 100% à distância. E existe um universo que dá para casar o melhor dos dois mundos. Eu falei, eu acho que eu vou montar uma faculdade. Já tinha os cursos para os professores da rede básica, que também trouxe um prêmio para a consultoria, né? Trouxe um prêmio do Ministério da Economia, prêmio internacional, porque a gente concedeu curso de graça para os professores e oficinas para formar, para que eles pudessem atuar naquela urgência. Eu vou pedir uma faculdade. Na época, eu pedi só pós-graduação. Tem um edital de 2017 que permitia quem está no mercado educacional há mais de 5 anos, com experiência comprovada e tudo, atuar com pós-graduação. Mas o sistema EMEC não estaria preparado para isso. Fizemos por ofício. Tentei, o processo não tramitou. Não tramitou, a primeira janela que abriu, eu falei, tá bom, vamos pedir graduação de uma vez. E nisso eu entrei com pedido de graduação e corri com os dois processos. Achando que 2021 fosse o quê? Acabar a pandemia e a gente fosse viver o melhor do cenário. Não, Leandro, né? O sistema continuou parado, aí eu continuei na minha consultoria, trabalhando,
ajudando as Mas faculdades. só fazendo um parênteses aqui, ainda bem que não voltou ao normal. Sabe por quê? Porque muita gente, inclusive você que está em casa, deve estar pensando, não, a pandemia foi a pior coisa que aconteceu. Sim, foi muito ruim, porque muitas pessoas morreram, muitas famílias Sim. ficaram sem entes queridos. Mas não dá pra gente ficar só olhando o lado ruim. O lado bom é que a gente evolui. E triste é aquela pessoa que achava que depois da pandemia a gente ia voltar ao normal. Num primeiro momento a gente achou. Mas obviamente que as coisas vão evoluindo, a gente vai mudando os nossos hábitos. E quem ainda não pensa, né, que tudo mudou e ainda está esperando aquele normal de antes, vai parar no ponto. E aí vem a pergunta que eu te fiz antes da gente entrar no ar, né? Pensei, mas você tem uma empresa que é especializada em dar consultoria para abrir faculdades, para transformar em AD, e você vai abrir a sua. Quer dizer, você é concorrente? Aqui está a resposta. Não, porque o mercado é muito grande. E mais do que isso, as empresas que não entenderem que nós estamos em um novo momento, num momento de tecnologia, que novas gerações estão chegando e já estão conectadas, essas empresas vão dar espaço para outras. Tá tudo bem? Se o dono da empresa tiver tudo bem, ok. Mas tem muita gente que precisa dessa nova tecnologia, as áreas precisam, e aqui a gente está solucionando problemas de uma sociedade que agora está mais conectada, né? Exatamente, exatamente. E assim, apesar de falar, eu tenho até clientes em Campinas que foram clientes meus, teve cliente que eu declinei porque eu sabia que eu iria entrar em Campinas, então eu declinei. Isso é algo que eu faço mesmo, tipo, eu declino de clientes se eu vejo que ou eu vou concorrer ou ele vai concorrer, né, com outro cliente meu. Nunca pego clientes concorrentes direto. Mas o foco da Fint é entrar com pós-graduação, uma formação sólida com o melhor dos dois mundos. Por que que eu tenho que sentar numa cadeira com a maturidade de um profissional para ver um professor ministrando uma aula teórica? Se eu já tenho autonomia, eu posso estudar. E eu vou para a prática. E com isso, o que que a gente faz? A gente amplia a prática. Então, a gente permite que a prática, ao invés de eu perder tanto tempo em sala de aula, porque eu sei que o profissional, por exemplo, vou falar assim, é um médico, ele não vai vir aqui todos os dias, ele não vai vir todos os finais de semana, tem plantão, tem isso, tem aquilo. Então, aquilo que ele pode fazer, ele faz em casa, óbvio que com uma assistência, com suporte, sendo assistido na plataforma, e a hora que ele vier para a imersão, ele vai para a imersão. Em paciente real, ponho a mão, eu estudo, não sei o quê. Aí vem aquela questão, né? Eu já trabalhei em grandes grupos, eu sei que tem a questão da escalabilidade. O modelo da Fint não é escala. O modelo da Fint é realmente o que é legal da educação à distância e o que é legal do presencial. Casar os dois e oferecer uma formação de qualidade. Quando eu caso esses dois, eu não tenho como oferecer escala. Até porque nós fechamos a inauguração em breve, a Unidade de São Paulo. A Unidade de São Paulo também vai ter a prática. Então, eu sempre tenho que casar esses dois cenários, né? Tipo, ter a unidade para formação e ter a unidade onde eu terei paciente. Todos os cursos ou as partes práticas serão nessa clínica ou na clínica aqui de Campinas? Não. A gente pode ter prática em hospital, que a gente já tem convênios, a gente tem prática em vários lugares, tanto para medicina, biomedicina, fisioterapia, todos os profissionais de enfermagem. A gente trabalha também com práticas integrativas, que ela vinha muito discreta, mas que na pandemia deu um boom, né? A pandemia era uma solução, muitas vezes, para amenizar o sofrimento e esperar passar aquele processo, ou para amenizar o sofrimento num período terminal. Então, a gente também trabalha com formação de práticas integrativas e tudo mais. E casamos como assim, eu estou na educação faz tempo, eu olho tudo aquilo que eu gostaria de ter numa instituição. Casamos com o lançamento de uma revista científica, que já tem 2 exemplares, agora vai para o 3º, onde a gente permite que os professores publiquem os seus trabalhos, aquilo que eles pesquisaram, o que nós conseguimos de resultado na nossa clínica, como uma forma de transformar o saber aberto, né? Para que todos possam saber o que vocês estão fazendo diferente, os resultados que vocês tiveram. E isso trouxe parcerias interessantes. Por exemplo, a HTM, que é uma empresa de tecnologia médica, com equipamentos. Eles deixaram equipamentos ali na Fint para que a gente pudesse fazer o que hoje a gente faz, que é todo um estudo dos seus equipamentos, resultados e tudo mais,
Assim como outras parcerias, até mesmo aqui de Campinas, de farmacêuticos, essas coisas, indústrias farmacêuticas que deixam, para que a gente possa fazer a aplicação nos nossos pacientes modelo e ver os resultados, né? Trazer isso como resultado. Bom, a gente está aí, uma empresa que ela tem missão, valores, objetivo e que vê a educação não como uma forma de ganhar dinheiro, mas vê a educação como uma necessidade de um mundo que está evoluindo. E, obviamente, que é uma empresa, e toda empresa, assim como a sua, tem faturamento. E o que eles estão pensando? Exatamente na qualidade, como ela mesma falou. Agora, eu queria saber, por que Nikola Tesla? Porque, obviamente, a gente vê o inventor, né? O grande... Bom, inventor acho que resume tudo, mas um cara que estava incomodado e que queria sempre crescer, mudar, ajudar os outros e colocava a consciência dele a serviço das pessoas, né? Esse é o foco. Eu vou até falar assim, eu fiquei pensando que nome que eu vou dar para essa faculdade, porque eu precisava inserir um nome no EMEC. Que nome que eu vou dar, que nome que eu vou dar. E eu já tinha um mês atrás, assim, da época que eu vi isso, lido um pouco sobre o Tesla, né, o Nikola Tesla. Ele, na verdade, ele foi um grande inventor, não prosperou. Por que que ele não prosperou? Porque ele queria produzir energia barata. É essa a torre de Tesla. E o que queria fazer? Balançar o mercado. Então, ele não conseguiu prosperar. Mas só que ele é o precursor da internet sem fio, de uma energia limpa, menos poluente, a área de ciência aberta, que ela deve ser feita pesquisas e publicadas, inclusive de uma forma que todo mundo entenda, né? Sair da cátedra, aquela questão alta, trazer para todo mundo, para que todo mundo possa entender. Então, assim, para mim, é uma inspiração. E acredito que é o que a gente quer trabalhar realmente dentro da FINT. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente acha que toda pesquisa ela tem que... ou ela dá certo quando realmente a hipótese foi confirmada. Quando na realidade você tem uma pesquisa, independente do resultado dela, ela vai ajudar, porque aquela pesquisa vai servir de base para outro pesquisador que vai usar também aquela experiência, aquela expertise para dar um outro passo. Então, quer dizer, Exato. Todo mundo se ajuda e nessa perspectiva é isso. A construção da educação é essa, né? É isso. E tanto tem esse movimento, ontem eu estava assistindo algumas entrevistas e duas mulheres sentaram para conversar e dar a entrevista da vida delas e elas falaram, toda hora falavam assim, e o que de bom aconteceu na sua vida? Né? Tipo, você passou por uma trajetória horrível, o que de bom aconteceu na sua vida? Aí ela pega e fala assim, eu me formei. As duas. A outra falou assim, eu entrei na faculdade. Estou conseguindo fazer um curso superior. O que de bom aconteceu na vida delas, de uma trajetória? Então, assim, a educação transforma, né? E nisso, fui passar uma semana, uma viagem, para dar uma organizada nas ideias. Você sabe que empresário precisa, né? De preferência... Mas vai com as ideias do pensamento, né? Não desliga. Não desliga. De preferência, assim, aquela coisa que você possa olhar e... Não olhar o nada, olhar a tua empresa funcionando e vendo o que você vai fazer. E nesse cenário, eu estava em Alagoas, em Porto de Pedras, e conheci um professor sensacional. Sabe? A gente sai daqui e vai lá. Sensacional, com um projeto maravilhoso, e ele querendo levar formação para a comunidade. Ele já trabalha com uma formação dos turistas que estão lá, com a questão ambiental, água aqui, entregando os folhetinhos dele, falando, não, leva o lixo de volta, faz isso, faz aquilo. Nós criamos o índice social. E o índice social não muda. O índice social tem os cursos. Esses cursos, a grande maioria, são online. Mas para o município que a gente percebe, que nem Porto de Pedras, a gente tem um projeto para ir presencialmente, porque a gente não consegue impactar muitos jovens remotamente por causa de falta de tecnologia. Então, a gente pretende fazer uma ação lá. O que a gente consegue levar sem precisar estar em loco e atender um número maior, melhor. Caso contrário, lá. E nem nada melhor do que uma faculdade para isso, né? Nós temos profissionais ali dentro, nós temos professores ali dentro, nós temos todo um cenário propício para isso. Então, a gente acabou de lançar o índice social também, que é para a gente levar educação para jovens, para mulheres, para as pessoas que estão em comunidades ou cidades afastadas e que estão em risco, né? Por exemplo, nessa cidade, os jovens tendem a migrar, não ficar lá. Tendem, inclusive, a sair da pesca, sair da cultura daquela região, não ficar lá.
Porque não tem falta de perspectiva, né? Então, se a E gente agora, conseguir com o mundo fazer um trabalho... globalizado e ela sentindo a necessidade de mudar, achando que ela só vai conseguir um futuro saindo da própria cidade, Exato. a gente vai perdendo a identidade local. Né? Exato. Funções que apenas os locais sabem fazer e que pode não parecer naquele momento tão importante para o mundo, mas ali, para aquela região é importante. E se não tiver quem faça, dá um desequilíbrio muito significativo. Né? Exatamente isso. E é algo que a gente já nota em muitas cidades, principalmente as cidades que são turísticas. As pessoas estão de passagem. Então, as pessoas não estão lá. E essas pessoas que estão de passagem, inclusive, vêm viver momentos felizes ali. Então, são pessoas o tempo todo felizes. Eu quero é uma ser forma feliz de fazer a diferença também, né? Porque você está ali, você está propagando uma mensagem que vai para o mundo. Quer dizer, você consegue atingir seus objetivos muitas vezes sem sair da tua cidade. E às vezes saindo da tua cidade você vai ver que às vezes é uma ilusão. Quando na realidade a tua história é ali e pode continuar a ser contada e escrita ali. Bom, a gente vai fazer uma pausa, porque o papo tá bom aqui, tá na hora da gente ir para um rápido intervalo, mas pode continuar aí, coloca mais cafezinho na xícara, porque daqui a pouco a gente vai saber da Karina, que é uma visionária do mundo da educação, como ela enxerga o estudante hoje e no futuro. Porque, afinal de contas, ela, durante a pandemia, quando muitos choram, aqui eu vou usar uma frase super clichê, mas que, obviamente, cai muito bem, que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, ela está vendendo lenço e vai continuar vendendo. E está inspirando outras pessoas que continuam chorando. Então, se inspira aí nesse sábado, domingo, e de repente amanhã, que é segunda-feira, você começa a colocar em prática no teu negócio. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta aqui com Band Negócios. Nesta manhã, neste final de semana, espero que esteja tudo bem por aqui, ou melhor, por aí, porque aqui tá tudo bem também. E nós estamos tendo uma verdadeira aula de inspiração. Chega mais, se você ainda não acompanhou o primeiro bloco, pode ficar sossegado que tem nas redes sociais, tá? Bom, essa aqui é a Karina Alves, ela que é mentora, desenvolvedora, criadora, fundadora, né, CEO do Instituto Agora Faculdade, Nikola Tesla, que você já entendeu, aprendeu, que foi um grande pensador, inventor, o cara que se permitia ouvir e colocar em prática, mesmo se não desse certo. A vida tem dessas, né? A gente tem que parar de ficar ouvindo os outros e ouvir mais a gente, assim que a gente cresce, evolui, né? Exato. E quem é o profissional que... Estou falando profissional do futuro, mas na realidade, antes é estudante, né? Quem que é esse estudante do futuro e profissional de hoje que quer se adaptar às novas tecnologias e se reinventar? Olha, é incrível, mas o profissional do futuro que está aí na graduação hoje, ou até mesmo numa pós-graduação, ele é um profissional, até pela tecnologia, imediatista, né? Então, é tudo... Graças ao celular, né? Então vamos fazer acontecer, vamos resolver, e imediatista até na hora de buscar uma informação. Caiu no colo, pô, deixa eu olhar isso aqui, né? Então, deixa eu tentar resolver esse problema. Então, o mundo está caminhando por uma aceleração, até das resoluções de problemas. Tá fácil, né? Fácil para quem... Sim, quem está conectado. Exatamente, conectado, quem tem a vibe de vou pegar. Uhum. Então, esse aluno, ele precisa ser formado nesse cenário. No cenário que integra um desafio, uma tecnologia, uma resolução de problema, e resolve, e vai, volta. E isso implica em quê? Autonomia. O que antes a gente não tinha, porque a gente formado, eu principalmente, você é jovem, por cartilha, né? Tipo, foi formado por cartilha, não sei o quê. Então, a gente já nascia meio programado, continuava a nossa formação programada. A graduação, ela vinha atendendo aquele... Eu brinco até, sabe... É uma analogia, gente, não fique bravo comigo. Sabe o do Chaplin, ele apertando os parafusos? Sim, sim, sim. Então, você errou o parafuso, você atrapalhou o processo ali da frente. Sim, sim. Como se não houvesse mais nem solução. Então, a gente era meio que formado dessa forma, assim, nessa dinâmica, e que atendia a sociedade. E eu costumo falar assim, a educação, principalmente o ensino superior, ele está para o mercado como o mercado está para ele. Ponto. Não pode desequilibrar. Não pode desequilibrar. Desequilibrou, muitas vezes acontece o quê? O que a gente já tem. Apagão de mão de obra. E não é apagão, quando a gente fala mão de obra, todo mundo vai para o operacional, né? Não, o que é muito importante. Nenhuma empresa funciona sem esses profissionais.
mas apagão de mão de obra geral. E é um grande problema, porque você tem apagão de mão de obra, tem um profissional que com o diploma acha que aquilo vai abrir o mercado para ele e você tem desemprego. Exato. Não é mesmo? Você não tem colocação. Exato. E ó, posso ir um pouquinho mais longe? Na escola mesmo. Você falou que eu sou mais velho que você, mas eu sou de uma geração que ainda não tinha o smartphone. E a gente não tinha acesso fácil, por exemplo, ao Google em todo lugar. Então, o professor ainda detinha todo o conhecimento. Hoje, infelizmente, o professor ele não é o cara que sabe mais, apesar de saber mais que o estudante. E exatamente por isso a gente tem que pensar em uma nova forma de educação. Porque o professor ele precisa ter moral sobre os alunos. Os alunos precisam ser inspirados por eles. E aí, como é que a gente faz? Em um universo completamente diferente. Se a educação ensina, ela precisa também ensinar como aprender. Exato. Isso é bem interessante o que você falou, assim, porque é o maior desafio hoje da educação. A gente até, numa das revistas, a gente fala do desafio da institucionalização do saber. O saber está aí. Acabou, professor. Está aí. Você jogou lá um negócio, né? Eu já busco tudo, já busco a resposta. A gente, vindo para cá, não sou da área do direito, eu precisava de uma resposta do direito, falei para ela, põe aí. Pá, a legislação tá tudo aqui. Não precisa entrar no site, né? Quer dizer, o Google mesmo já aparece ali embaixo. Exatamente. Né? A busca já tá pronto, é esse quadradinho, não precisa de mais nada disso. Isso é um perigo que eu vou falar, mas isso também implica numa nova forma de aluno. E esse é o cenário ideal da educação à distância. O autoestudo, a autonomia, o profissional que se torna o profissional, para mim, do futuro. O profissional que não fica esperando... olha, você pode me responder? Sabe aquele profissional que te pergunta 300 vezes, essa semana, depois na outra semana, depois na outra semana? Não culpa. Ele foi assim, tipo no processo de desenvolvimento. Inclusive na própria vida pessoal, né? Inclusive na própria vida pessoal. Então, aquela coisa do... Vou resolver. Deixa que eu resolvo. Sabe aquela coisa assim? Porque ele sabe onde buscar. Ele sabe como buscar. Nós precisamos formar profissionais autônomos. E eu não preciso de um profissional autônomo na minha sala de aula, estudando. Eu preciso de um profissional autônomo aprendendo uma prática comigo, discutindo, não sei o quê. A outra coisa são as metodologias ativas, né? E aí, a metodologia ativa, o quê? Eu achei até interessante, meus filhos, quando eles vieram para cá, para a região, eles foram para uma escola que eles tinham que criar o hábito de estudar antes de ir para a sala. Então, para amanhã, ou para a semana que vem, ou para não sei o que lá, e virou um hábito. Eles estudavam todos os dias. E eles iriam para a sala de aula como? Preparados. Né? A gente antes falava do tábula rasa, parecia que a gente não tinha conhecimento nenhum, vai lá para estudar. Algumas pessoas faziam algumas associações com o senso comum, a experiência do dia a dia. Então, a gente precisa formar esse profissional. E esse profissional, eu não vou falar que ele está só na graduação. Não. Eu vou falar da pós-graduação. Aquele que, inclusive, não viveu essa experiência, terá que viver agora. Inclusive o professor. Se eu pego hoje um profissional que ele é de renome, um grande acadêmico, é referência, mas ele nunca atuou com tecnologia, é um baita desafio para a gente. É um baita desafio para ele. E a gente faz esse trabalho devagar. Também? Fazemos. Nós tiramos leite de pedra. Porque na realidade, você entende que ele tem o conhecimento, o que é o mais importante do profissional. Exato. Né? E ao mesmo tempo você está fazendo uma força gigantesca para trazer as pessoas para o novo mundo. Quer dizer, ele agradeça também pelo conhecimento que ele tem, porque graças a isso que esse professor, esse profissional, ainda está sendo... necessário e, portanto, as pessoas lutam por ele. E aí essa é a prova de que cada vez mais a gente tem que aceitar a tecnologia e entender como a nossa área profissional atua frente aos novos tempos. E, gente, o programa de hoje está sendo muito importante para você assistir, reassistir e depois distribuir nas suas redes sociais. Porque aqui a gente está falando de futuro, a gente está falando de vida. De vida. Né? Exatamente. A educação é isso, né? A educação é isso. E esse desafio, ele... foi um desafio que a pandemia ajudou muito. A pandemia colocou para a gente esse desafio, vamos para frente, e ajudou numa coisa que é interessante, né? Por causa da minha formação como psicopedagoga, eu observo muito a pessoa. E eu tenho sempre os dois lados. Então, tipo, o que está ali aprendendo,
Para mim, eu sempre observo para ver se eu estou ensinando. Porque é uma relação. Antigamente era só eu ensino, aprende. É uma forma de você testar, né, na prática, se aquele aluno está entendendo ou se você vai usar outras estratégias. Porque cada ser humano é único, né? Cada um entende de uma forma. Exatamente. E eu até, quando eu comecei com educação à distância, eu entrava para dar aula e falava assim, meu Deus, como é que eu vou saber? Para mim foi, nossa, eu enlouqueci, eu acho que eu ia adoecer daqui. Eu ia para casa assim, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? A pessoa, eu tô com 3.000 alunos, se eles estão me entendendo. E eu tinha uma disciplina muito difícil, que era Fundamentos da Linguagem. Como que você constitui a linguagem no indivíduo? Eu falei, meu Deus, eu preciso. Aí eu me habilitei, quero corrigir redação de vestibular desses alunos nossos. E eu aprendi o seguinte, no 5º ou 6º, ou seja, de exemplo, pode ser que ele começou a me entender. Eu falava do conhecimento e aproximava o máximo para a experiência, para o senso comum, não sei o quê. E aí eu percebi um grande engajamento com os alunos, comecei em polo para visitar os alunos, virou uma paixão, para mim uma paixão. E nessa pandemia, o que eu fiz? Eu comecei a olhar o professor. E esse professor, os outros não têm desafio. A vida é chata sem desafio, né? Nossa, muito. Muito chata. Eu falei, é muito fácil você se relacionar com aquele que atende todas as suas necessidades. Isso na vida, no geral. O desafio é você se relacionar com aquilo que não atende suas necessidades. Que é sair da zona de conforto. Exato. E aí eu falei, nossa, a gente precisa pensar. Então, nós pegamos escolas conservadoríssimas, o profissional, ela à frente do tempo, do direito, da medicina, professores que estavam lá há 30 anos, mas que são professores referências, pesquisadores, não sei o que, né? Eu posso descartar só porque ele não sabe se relacionar com tecnologia, porque ele não poderia dar uma aula num ambiente com tecnologia? Eu não tenho como fazer isso. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho com eles e que nem, mesmo se ele não chegasse naquele melhor do cenário, a gente fazia um cenário melhor para ele. É isso. Gente, o programa de hoje é inspirador. Eu acho que você vai precisar voltar porque o programa acabou. Sério? Sério. Gente, que legal. Falar sobre educação, falar sobre o futuro é sempre muito bom, é sempre inspirador. Dá medo, porque é sair da zona de conforto. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar um final de semana para comentar, para falar, porque depois você vai ficar pensando nisso e pensar também o que você pode fazer no seu ambiente de trabalho, sendo dono de empresa ou não, para pensar esse futuro. Aqui tem inspiração. Compartilha com seus colegas, depois conversa mais, faz dinâmica aí na tua empresa, que eu sei isso vai ser fundamental. Karina, obrigado. Eu que agradeço muito pelo convite. Obrigada. E pelo bate-papo. É isso. Obrigada. É isso, o programa de hoje terminou, mas se você quer assistir novamente, basta ir para o YouTube. Procura pro Band Mais, você vai encontrar lá o Band Negócios. Aliás, você consegue assistir essa edição, também as anteriores e, claro, né, ficar cada dia mais inspirado para empreender, para aprimorar seu negócio, para empreender também aí na sua casa, porque a nossa casa também é uma empresa, né? E se você não é gestor, você pode empreender também no seu ambiente de trabalho, com a sua equipe, com seus colegas. É isso. Pense grande, pense à frente, que aí você não vai ficar para trás. É óbvio, né? Um grande abraço, até semana que vem. Tchau.